paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Efeito Metanoia. Muito obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que caiu agora aqui de paraquedas, você que chegou agora ao nosso canal. Se inscreve, mete o dedo no like, compartilha, comenta para você não perder nada do que vem por aí. Dia 15 de maio é considerado o Dia da Família, o Dia Internacional da Família, e eu sou muito grato pela família que eu tenho, pelos pais que Deus me deu, pela esposa que Deus me deu, pelos 2 filhos que eu tenho também. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E feliz Dia da Família. Viva a família tradicional. Aproveitando que 15 de maio é o Dia Internacional da Família, que o mês de maio é considerado o mês da família e que muitas igrejas estão em campanhas pelas nossas famílias, estão orando, jejuando pela minha e a sua família, eu resolvi fazer este vídeo para lhe contar um pouco de como era a família nos tempos bíblicos. Eu vou te dizer sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel do pai e o papel da mãe. Homem e mulher sempre tiveram papéis diferentes ao longo da história. Uma pesquisa recente feita com homens lá do Japão de 20 a 39 anos para falar acerca das responsabilidades entre homens e mulheres demonstrou que eles acham injusto o papel de homem e de marido. Eles acham injusto, por exemplo, terem que pagar quando levam uma mulher para sair ou levam simplesmente a sua esposa para sair. Para eles, a conta deveria ser dividida, mas naquela região, o homem ele deve pagar pela refeição quando ele leva uma mulher ou a sua esposa. O que você acha disso aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo o que você acha de ter que pagar a conta quando você leva uma garota para sair ou simplesmente quando você leva a sua esposa para comer alguma coisa. Mas qual era o papel do homem nos tempos bíblicos? Ele era o chefe da família. A ele devia-se o respeito, toda a autoridade. Ele comandava tudo, da mulher, os filhos, os escravos, toda a finança da sua família. Ele era chamado de Baal, que quer dizer Senhor. Ele era tratado como um verdadeiro Senhor de tudo. Ele tinha tantos poderes que ele podia até pedir o divórcio da sua esposa por qualquer coisa. Se ele achasse que ela cozinhasse mal, se ela não cuidasse dos filhos, ele poderia muito bem expulsá-la de casa, de maneira que a mulher não tinha esse direito. Embora pela cultura da época ele tivesse todo esse poder de até mandar a sua esposa embora, a maioria dos homens não fazia isso, e sim cuidava das suas esposas e lhe davam liberdade para fazer aquilo que bem entendesse, para tomar as suas próprias decisões. Isso já demonstra que a cultura da época, apesar de ser uma cultura patriarcal e machista, mas ainda assim existiam homens que já pensavam na liberdade das suas esposas, na liberdade de pensamento da mulher, e assim davam liberdade para elas executarem aquilo que bem entendiam. O que nós aprendemos com isso é que nós nunca podemos nivelar por baixo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a Bíblia é um livro machista, mas a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia foi escrita numa cultura machista, mas você vai ver, vendo os evangelhos, que Jesus nivelou homens e mulheres, apesar da cultura da época já começar a nivelar o pensamento de homens e mulheres. Nós falamos da figura do marido, mas e a figura do pai? Como ele era visto perante a sociedade, perante seus filhos, perante a sua esposa? A figura do pai estava diretamente ligada à figura de Deus. Ele era considerado justo, firme e compassivo, assim como o nosso Deus ele é. O nosso Deus ele é justo, ele é firme quando precisa ser e ele é compassivo, ele tem misericórdia, ele tem compaixão por mim e por você. O pai ele era considerado isso. Ele era firme quando precisava ser, ele era justo para poder julgar as causas entre filhos e filhas, entre esposa e filhos, e ele era
compassivo, ele tinha compaixão pelos seus filhos. A parábola do filho pródigo, ela nos ensina isso, nos mostra um pai cheio de compaixão, um pai que lhe permite que o filho cometa o erro para depois recebê-lo de braços abertos. Não sei se depois ele instruiu, corrigiu o filho, mas a primeira coisa, ele recebeu de braços abertos. E aqui vai uma dica para você que é pai e que é mãe. Permita que seu filho cometa erros. O erro faz parte da vida, o erro faz parte da trajetória da pessoa. Uma pessoa que nunca cometeu erro, ela nunca vai sentir a frustração. E isso será excepcional para que você possa aplicar o sentido da vida na vida dos seus filhos. O chefe de família tinha que prover a necessidade de toda a família, da esposa, dos filhos, as necessidades espirituais, as necessidades físicas, psicológicas, vestimentais, nutricionais. Era esse o dever. E se ele não cuidasse, ele era considerado pior do que o incrédulo, pior do que o infiel. Então o pai, desde cedo, ele pegava os seus filhos, instruía ele a tempo e a fora de tempo, utilizava todas as circunstâncias da vida para mostrar aos seus filhos que a vida era importante. Esse era o papel do pai. E agora eu tenho uma pergunta para você. Será que você tira tempo para poder instruir o teu filho durante a caminhada dele? Ou será que é mais fácil para você largar ele com o celular o dia todo ali sendo instruído por pessoas que você não conhece? Se você faz isso, eu tenho algo a te dizer. Futuramente você vai se decepcionar. Ainda é tempo de você pegar na mão do seu filho e instruir ele no caminho em que deve andar. E a mulher dos nossos momentos, a mulher da nossa vida, a nossa mãe, a nossa esposa, a nossa namorada, a mulher, ela sempre teve um papel importante na terra, na sociedade, na história. A mulher dos tempos bíblicos, ela era treinada desde a infância para ser mãe e para ser esposa. Ela era treinada em cozinhar, em cuidar da casa, dos afazeres domésticos, do campo. E uma mulher que não fazia isso, ela era também considerada amaldiçoada. Poderia sofrer um divórcio pelo seu marido, quando assim que se casasse, o marido percebesse que ela não era prendada. Como eu já disse, a liberdade de expressão da mulher nos tempos bíblicos dependia dela e do marido que ela estava. Na sua maioria, os homens davam liberdade para as mulheres opinarem, para as mulheres decidirem alguma coisa. E partindo do ponto dessa liberdade, algumas mulheres não ficavam só em casa, cozinhando, cuidando da sua família, mas elas iam para os negócios realmente, cuidar dos negócios da família, dos negócios financeiros da família. E assim, elas se tornaram relevantes para a sociedade em que viveram. Um exemplo é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Quando você lê, você vê que aquela mulher ela estava empenhada no negócio da sua família. Quando você lê Provérbios 31, você pode perceber que ela ali era uma mulher de negócio, vendia e comprava terrenos. Então, ela era uma mulher que deixou um legado para a sua família e para a época em que ela viveu. Filhos. Quem não quer ter filhos? Qual casal que não quer ter filhos? Para a família da época, para o casal da época dos tempos bíblicos, ter filho era de suma importância. Um casal que não tivesse filho, ele era considerado amaldiçoado. As pessoas tinham pena dele, porque elas achavam que Deus estava castigando aquele casal. Então, quanto mais filhos um casal tinha, mais status ele tinha, porque ele tinha mais herdeiros, ele tinha mais gente para trabalhar com ele. E esse peso todo de não ter filhos caía sempre em cima da mulher. Naquela época eles não tinham a tecnologia que nós possuímos hoje para poder descobrir se o homem ou a mulher que é estéril, então eles achavam que era sempre a mulher. Outro dado importante é que o casal sempre desejava ter um homem, porque o homem era que herdava toda a herança, e eles faziam até uma oração pedindo a Deus para que não tivesse uma mulher por conta da opressão que existia antigamente por parte de alguns homens.
Então muitos casais eles sentiam nessa necessidade de orar a Deus e pedir sempre um homem. Mas o que cabia aos filhos fazerem? A eles eram dadas tarefas domésticas para aprenderem desde cedo. Aprenderem desde cedo que ter responsabilidade é a melhor coisa na vida. Eles brincavam também, mas eles desde cedo precisavam aprender uma profissão. Os homens iam com seus pais para poder aprender a profissão que o pai tinha. E as mulheres ficavam em casa para poder aprender a cozinhar, a ser uma boa esposa, a cuidar da casa. Após realizarem as suas tarefas, as crianças podiam sair para brincar. Brincavam de corrida, brincavam com bolinhas de barro, que é um primo próximo da nossa bolinha de gude. Faziam brincadeiras com bonecas, com bonecos, e assim se divertiam. Nós não podemos acreditar que as crianças de antigamente viviam apenas para trabalhar. Que vai apenas uma curiosidade para você acerca da primeira palavra que uma criança aprende. Geralmente é pai ou é mãe. Mas vamos falar do tempo bíblico, a palavra Abba. Uma das primeiras palavras que uma criança aprende é falar papai. A palavra Abba, que é do hebraico, ela tinha um significado muito importante. Ela representa intimidade, afeição e confiança. Você precisa gerar intimidade no seu filho. Você precisa gerar afeição no seu filho. Você precisa gerar confiança no seu filho. Então quero te indicar este livro que está aqui, Como Ser um Herói para o Seu Filho. Se você sente dificuldade em se aproximar do seu filho, se você tem dificuldade em que ele te conte coisas, é porque certamente você não tem intimidade com o seu filho, afeição pelo seu filho e confiança com o seu filho. Ele não tem confiança em contar as coisas para você. Geralmente por uma palavra que você disse, que te deixou distanciado. Então esse livro aqui, ele vai te ajudar a ser um herói, um verdadeiro herói para o seu filho. A Bíblia dá muita importância para a família. Ela foi a primeira instituição divina. Então, quando tem pais levianos e desonestos, os filhos eles vão crescer assim e vão passar para as próximas gerações. Não seja um pai leviano, um pai desonesto. Cuide da sua família. A sua família é o seu maior bem nessa terra. Não é riqueza, não são posses, é a sua família. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as nossas famílias, no nome de Jesus.